Olá, boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao Instagram da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes, que hoje estamos dando início a mais uma live que vem trazendo assuntos relevantes aqui para vocês, atletas, tanto os atletas da seleção brasileira como os atletas do clube, no geral, com todo o alcance da CBVD, né, no Brasil inteiro. Estamos aqui produzindo conteúdo diretamente para vocês, para que vocês, durante essa quarentena, vocês possam melhorar ainda mais e quando voltar, vocês voltem com um gás muito melhor. Essa live aí, agradecemos a atenção do presidente da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes, né, Ângelo Alves Neto, que vem dando total suporte para que essas lives aconteçam. Hoje, nós iremos conversar com a fisioterapeuta da seleção feminina, Ana Paula Lima. Ana Paula vai falar sobre a intervenção fisioterapêutica para as mulheres atletas. Então ela vai esclarecer um pouco mais sobre o conteúdo. Vou fazer o convite para ela, para a gente poder dar início ao nosso bate-papo aqui. Já está com alcance bastante considerável. Eu peço aí para vocês que nesse coraçãozinho aí vocês vão apertando, para cada vez que ele vai subindo, o Instagram vai entendendo que essa live é um assunto relevante e vai distribuindo para mais pessoas. Como também tem esse aviãozinho que vocês podem estar distribuindo para os seus amigos, para que eles possam assistir nossa live. Vou chamar Ana Paula para a gente dar início ao nosso bate-papo, que vai abordar muito assunto bom. Só aguardando a Ana Paula entrar aqui para a gente dar início. Olá, Ana Paula, tudo bem? Olá, Danilo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Um prazer recebê-la aqui, viu? Nesse nosso canal prazer mesmo. de conversa. A gente já estava devendo um bate-papo com você, porque as atletas cobram muito isso, porque querem saber, né, que desse trabalho aí, como os clubes também querem saber aí. Tem muitos clubes que não têm um total suporte e querem saber aí para aprender um pouco mais. E o conhecimento da Cianta e Ana Paula vai engrandecer muito essa live de hoje, né? Que bacana, Danilo. Tá conseguindo ouvir bem? Tranquilo, eu ouço direitinho, viu, Paula? Tá bom. Então, que bacana, né? Essa oportunidade aí, eu acho que já entrou na agenda de todo mundo que gosta do vôlei, esses encontros aí nas segundas-feiras, às 15 horas, né? Muito legal essa oportunidade aí que a CBVD está oferecendo para nós. Muito importante mesmo. Aí vem estreitando o laço da CBVD junto com os atletas, essas lives. Paula, a gente queria começar falando um pouco de você, né? Ana Paula, fisioterapeuta, qual a função que você exerce, o trabalho que você faz, extra CBVD, e como você entrou no voleibol para deficientes? Legal. Então, eu trabalho com o esporte desde 2000, né? Eu me formei na Universidade Federal da Paraíba, depois fui para São Paulo, depois vim aqui para Pernambuco. E desde 2000 eu trabalho com esporte. O Paradesporto surgiu em 2009, aí em Sergipe, né? No período que eu morei aí. E na época eu trabalhava na Universidade Federal de Sergipe. E a gente montou lá um projeto que dava assistência a deficientes que praticavam esporte, né? Dentro da própria UFES. Tinha uma parceria com o curso de Educação Física lá, com o professor Marcelo Ayash. E aí eu fazia acompanhamento lá com meus alunos de atleta de basquete, de parabadminton, de handball. E aí, através de uma aluna minha, né, surgiu o contato para dar assistência ao CIEP. E aí eu fui para lá de 2009 até 2014, né, o período que eu permaneci em Sergipe. Eu acompanhei a equipe do CIEP, foi bastante engrandecedor para mim, né, foi uma oportunidade fantástica. Eu viajava com eles, participava das competições, chegou a ter campeonato brasileiro lá em Sergipe, né, e a gente acompanhou. E foi no CIEP que eu conheci o Ângelo, né, que hoje é o nosso presidente. E eu vim para Recife em 2014, onde eu trabalho aqui na UFPE, né? Sou professora da UFPE, também trabalho com acompanhamento nessa área aí de atletas, tanto no esporte como no paradesporto. E em 2018
2017, Ângelo ligou para mim dizendo que estava na confederação e me fazendo convite para ir para a seleção brasileira. Eu fiquei assim bastante surpresa, bastante emocionada, feliz com a lembrança dele, né? Porque fazia bastante tempo, né, que eu tinha saído de Sergipe. Mas enfim, eu acho que deixou uma semente, né? O trabalho foi legal na época que eu estava lá. Ele lembrou do meu nome e em 2018 eu comecei na seleção masculina. E em 2019 migrei para a feminina, né, onde eu estou até o momento. Ana Paula, o tema que você está abordando hoje é a intervenção fisioterapêutica, né, para mulheres atletas. Por que esse tema? Nada de feminismo não, viu, Danilo? Certo? Não, Mas é assim, o seu trabalho, arrepende. eu acho que o tema, né, gerou essa curiosidade. Mas independente de qualquer coisa, né, de qualquer ideologia de gênero ou coisa afim, biologicamente, fisiologicamente, né, a gente funciona de forma diferente, né? Mulheres são diferentes de homens. E principalmente no que diz respeito à regulação hormonal, né? A mulher tem um ciclo menstrual que o homem não tem, né? E isso faz toda a diferença, porque esse ciclo menstrual significa que a gente tem uma carga hormonal diferente e que isso interfere, né, positiva e negativamente, dependendo da fase do ciclo menstrual, de forma diferente do que acontece no homem, né? E isso tem repercussões tanto do ponto de vista emocional como do ponto de vista físico também. Então, as valências físicas, né? A força, a capacidade de desempenho também decorrem disso aí. Além disso, o universo feminino ele é diferente porque a gente tem a gestação, tem a maternidade, né, tem a amamentação, que são eventos que não ocorrem no universo masculino, né? Portanto, é diferente. Quando a gente vai trabalhar com esporte, né? Todo mundo que trabalha com esporte tem um capítulo chamado Mulher Atleta, né? Tanto o educador físico, fisioterapeuta, médico do esporte estudam a mulher atleta. E tem eventos também particulares, por exemplo, existe a tríade da mulher atleta, né? Que, como o próprio nome diz, é do universo feminino. Então, realmente tem particularidades que a gente deve considerar quando trabalha aí com as mulheres. Você falou aí de ciclo menstrual. Como o ciclo menstrual influencia no rendimento da atleta e quais são os aspectos positivos e os negativos? Influencia, Danilo, influencia bastante, sabe? É muito comum, e você já deve ter ouvido as mulheres dizerem assim: ah, eu tô com TPM, ah, eu tô com dor de cabeça, eu tô indisposta, eu não quero sair, né? Isso é bastante característico. Algumas mulheres sofrem mais com isso, outras mulheres sofrem menos. Então, isso é o mais comum da gente ouvir. Mas, se a gente pega o ciclo menstrual, né, o ciclo menstrual tem várias fases. Então, tem fases que é exatamente ao contrário. A mulher está mais disposta, né, a mulher, desportivamente, ela até alcança um rendimento melhor, ela desenvolve melhor a sua força, ela tem mais resistência muscular, né? Então, não vamos olhar só aquela etapa lá da TPM, né? Que tem aqueles fatores, aquelas queixas. Tem outros momentos que ela pode se aproveitar disso de uma forma muito positiva, né? Então, se a gente pega um ciclo menstrual, né? Esse período aí que a mulher passa, que geralmente é em torno de 28 dias, os 10 primeiros dias, ela tem momentos ali, né, de ação estrogênica mais elevada, né? Desse hormônio que influencia tanto essas capacidades, que ela vai se sentir mais disposta, ela vai render mais nos treinos. Então, é importante que as meninas atletas, elas saibam identificar isso. E hoje é fácil, porque elas podem baixar aplicativo no celular e fazer esse automonitoramento, porque aí elas vão saber explorar melhor, né, em cada dessas fases. E a gente que trabalha com a mulher também, né? É importante que a gente acompanhe isso, né, e entenda as reações que elas têm aí durante essas fases. Você estava falando aí sobre a tríade da mulher, né? A tríade daí do ciclo menstrual. Como a tríade afeta os atletas? A tríade da mulher atleta é um fenômeno que passa, como o próprio nome diz, né, por três eventos.
Então, distúrbio menstrual, né, tanto irregularidade na menstruação, como também a ausência da menstruação no período que ela deveria ocorrer, uma perda da disponibilidade de energia, né, seja por restrição alimentar ou seja por transtorno alimentar, e também uma redução da massa óssea, que vai gerar perda de massa óssea mesmo, osteopenia e osteoporose. Então, essa tríade, quando acontece, ela tem que ter um acompanhamento médico, né, mais específico, com ginecologista, com endocrinologista, para regular toda essa parte aí que está afetada. Porque com esse quadro, elas vão se sentir mais apáticas, né, menos resistentes, não vão ter o rendimento que deveriam ter, que poderiam ter. Então, é algo que a gente, aquela atleta que ela está sempre. A fisioterapia, como é uma profissão que está muito próxima, né, e a gente tem um convívio muito frequente, porque o médico ele faz uma avaliação, ele faz uma prescrição médica e acaba ali, né? Depois ele vai reavaliar. Mas a fisioterapia a gente está 3, 4 vezes por semana, né? Nas semanas de treinamento a gente está o dia inteiro, né? Então tem um acompanhamento muito próximo. Então a gente consegue ouvir os relatos, as queixas, acompanhar. E aí o meu papel, identificando isso, é passar para os nossos médicos, né? Para o doutor Mário, para o doutor Leonardo, para orientar as meninas em suas cidades que procurem também esse acompanhamento ginecológico e endócrino para regular isso aí. Como a fisioterapia pode contribuir para a performance da mulher atleta? Hoje a fisioterapia mudou muito, né, de contexto, né? Quando eu comecei a trabalhar em 2000 com a parte esportiva, não existia nem a SONAF, né, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, né, que é a nossa especialidade, surgiu em 2003, né? Então, a gente tem uma situação bem diferente, né, da que tivemos nos tempos passados. E hoje a nossa preocupação não é só recuperar um atleta, lesionou, vai lá para a fisioterapia. Não. Nossa preocupação é prevenir, nossa preocupação é recuperar rapidamente, né? Então, depois de um treino mais forte, ou numa competição, depois de uma partida, a gente fazer uma recuperação muscular para que essa atleta ela volte, né, para o próximo jogo, podendo dar tudo de si. Então, a gente se preocupa também com o desempenho, né? O que o fisioterapeuta pode melhorar no desempenho. Então, assim, eu vou dar um exemplo, né? Porque senão a gente iria passar a tarde inteira falando sobre isso. Mas, por exemplo, vamos pegar uma habilidade, um gesto como um saque, né? Talvez a atleta possa ter um melhor rendimento no saque por uma questão técnica, tática, que aí não é comigo, aí é com o treinador, né? Mas talvez eu observe que durante o gesto existe um determinado movimento que poderia ser corrigido. Na verdade, hoje em dia a gente não corrige tanto, né? Porque cada atleta tem a sua característica. Mas se aquela característica que ela tem desenvolve desconforto, desenvolve dor, e por isso ela não faz o movimento correto, aí é que a gente diz que isso é uma aresta. Então a gente vai retirar essas arestas, né? Então, fazendo esse trabalho, a gente vai contribuir para a melhora desse gesto, consequentemente, do rendimento da atleta em quadra. Esse seria um exemplo. Mas existem vários outros. Agora, esse olhar, essa observação e essa intervenção, ela não é feita só por mim, sabe, Danilo? Ela é sempre comungada com a comissão técnica e, logicamente, com a participação do atleta. É preciso que a gente discuta isso e aí a gente resolva de uma forma mais coletiva, porque aí os ganhos são bem maiores, né? Imagina agora a nutróloga observando que tipo de alimentação, né, ela pode ter para que esse rendimento melhore, né? Que tipo de orientação tática e técnica o treinador possa dar, correção postural e gestual, cinesiológica que o fisioterapeuta possa dar, né? Então, todas essas pessoas com todas essas contribuições vão gerar a melhora desse rendimento. Então, trabalho aí sempre coletivo. Paula, essas mudanças hormonais, essa influência hormonal nas mulheres atletas, como é que elas podem tirar um proveito disso no seu desempenho em quadra? Primeiro passo, Danilo, é elas se autoconhecerem, sabe? A gente tem trabalhado muito
dentro desse aspecto lá na seleção feminina, né? De educação, de autoconhecimento, de automonitoramento, de autocuidado, né? Então, a partir do momento que eu falo assim para você, ó, elas vão baixar um aplicativo no celular, quando elas menstruarem, elas vão lá anotar no aplicativo, esses aplicativos são super inteligentes, então elas dão várias informações sobre apetite, sobre disposição, né, sobre hábitos que elas têm no cotidiano. E aí, esse aplicativo vai dando o perfil delas, né, continuamente. E aí vai comparando mês a mês como é que elas estão evoluindo. Então, esse autoconhecimento já contribui muito, porque no momento que ela sente uma determinada dor, uma determinada queixa, ela por si só ela já faz essa associação. Isso vem para a fisioterapia, né, porque ela já dá um relato mais completo para a gente. Então, por exemplo, o momento que ela está em ovulação, às vezes a menina não sabe nem que está ovulando, né? Mas o momento do ciclo menstrual que ela ovula, que no ciclo de 28 dias é lá em torno do 15º dia, é o dia que ela tem mais capacidade física, né? Que ela rende melhor, ela tem mais força, ela tem mais resistência, né? Então, assim, é um período muito suscetível, né? Muito um terreno muito bom para ela gerar um desempenho, né? Para ela dar toda a carga, assim, todas as potências que ela pode demonstrar para desenvolver lá nos treinos e nos jogos, né? Então, assim, reconhecer o momento que ela está é importante. Reconhecer que aquela fase que eu estou mais susceptível à dor, né, ela vai acontecer daqui a 4 dias, e eu já me preparar psicologicamente, eu já mudar a minha alimentação, né, já ter exercícios que diminuam essa possibilidade de redução dessa dor, vai ajudar bastante também, né? Então, assim, a gente tem uma série de orientações de coisas que a gente pode fazer, mas esse autoconhecimento é primordial. Isso ajuda demais. Assim. Primeiro de tudo, a atleta tem que se conhecer, né? Para depois ser ajudada. Exatamente, exatamente. E não assim, somente no universo da mulher atleta, né? Mas no universo do atleta, né? A gente observa, por exemplo, imagine um atleta, né, que você saiba que tem um rendimento fantástico, né? Porque tem aquele cara que nem faz um esforço muito grande, mas ele foi iluminado, né? Ele nasceu com aquela capacidade toda. Então, assim, se ele tiver esse envolvimento, né, porque para que eu tenha uma melhora no desempenho, eu não preciso só treinar e ir para academia. Essa fase já passou. Isso é o feijão com arroz, né? No mundo inteiro, todo mundo tem que fazer. Mas o atleta que, além de fazer isso, se entregar, se dedicar a treinar e a fazer o que deve ser feito lá na academia, ele se preocupa com a nutrição, ele se preocupa com o sono, né? Uma boa noite de sono vai influenciar muito no rendimento lá do treino, né? E do jogo dele. Então, essa própria regulação hormonal, né? Identificar possíveis distúrbios que possam ser tratados, tudo isso vai aumentar as potencialidades dele, né? E a gente vive sempre com esse conflito, Danilo, com o atleta. Todo atleta, toda pessoa tem potencialidades e tem fragilidades, seja atleta ou para-atleta, né? E a gente, como ser humano, em nossas profissões, em nosso cotidiano também, a gente tem potencialidades e fragilidades. O meu papel, o papel do médico, da psicóloga, da nutróloga, dos treinadores é o quê? É aumentar potencialidades e reduzir fragilidades. Né? Então, o meu trabalho vai ter essa finalidade com cada atleta, porque cada atleta vai ser uma história diferente, né? A potencialidade de uma e a fragilidade de outra são diferentes entre elas. Então, eu vou ter que ter um olhar coletivo e também um olhar individual. Mas eu também preciso que ela saiba o que é essa potencialidade, o que é essa fragilidade, porque aí a gente vai pensar junto, né? A gente vai traçar os objetivos, as metas juntos, né? E aí a gente vai ter um horizonte bem melhor. Nessa período de pandemia, como é que está sendo o trabalho com as atletas? O trabalho está bem diferente, né? Para elas, para a gente, para o mundo, né, Danilo? Eu acho que esse período aí a gente nunca imaginou, né, que viveria um 2020 da forma que está, né? Nem nos nossos piores pesadelos imaginaríamos. Mas Mas ajuda a crescer, né?
com certeza, a gente vai tirar várias lições, né? Várias lições dessa fase aí. Assim, a gente tem comentado, todo sábado a gente tem encontro aí com as atletas, né? Todos os sábados. Esses encontros aí com a comissão técnica inteira, a gente tem profissionais que são convidados também, em torno de 1 hora e meia, 2 horas, e aí a gente troca a conversa, troca informações, né? A gente se encontra, isso psicologicamente também faz um bem enorme. E, assim, além das preocupações convencionais que todos nós estamos tendo, acho que uma das principais é essa preocupação mental mesmo, né? Com a saúde mental, não só com a saúde física, mas com a saúde mental. E dentro desse contexto aí da saúde mental, o que eu falo de vez em quando para as meninas é que elas devem se exercitar, né? Devem, lógico, não é como ir para a quadra e treinar, mas deve se exercitar porque a gente não pode ir para estaca zero, né? Mas elas devem optar por exercícios que deem prazer, né? Então, eu tenho que fazer exercício de flexibilidade, de força, de agilidade, de velocidade, lógico, dentro das limitações do que eu tenho no meu apartamento, na minha casa, mas eu não vou escolher aquele exercício que eu não gosto, né? Tem tanto exercício para fazer, vamos escolher uma sequência que seja prazerosa, né? Para que isso contribua para a minha saúde mental. Então, tem uma série de coisas, né, convencionais que a gente orienta que sejam feitas, treinar a musculatura de tronco, né, fazer exercícios de resistência, fazer exercícios com bola. Eu acho que se tem uma coisa boa para o atleta de vôlei sentado no momento, é a oportunidade de lapidação dos gestos, né? Por quê? Porque quanto mais ele repetir o gesto, a gente chama isso de engrama motor. A automatização do gesto vai melhorar a qualidade e a eficiência. Então, imagina, o meu toque não é lá essas coisas. Mas se eu treinar esse toque, se eu mandar um vídeo, para o meu treinador, para que ele faça pequenas correções, eu vou lapidar esse movimento. E aí eu vou voltar para os meus treinos com a qualidade gestual muito melhor. Né? Então, é uma das oportunidades que esse período de pandemia pode levar para o atleta de vôlei, né? Particularmente, Danilo, porque a gente sabe que muitos atletas de vôlei, eles começam tardiamente, né? Então, a gente tem atletas que vieram do vôlei de pé, mas a gente tem atletas que sofreram um acidente, ficaram com amputação, ficaram amputados e começaram a jogar vôlei com 30 anos. Então, você começar a desenvolver um toque, uma manchete com 30 anos é uma coisa, o indivíduo que faz desde 5, 6, 7 anos de idade é outra. Então, a gente precisa lapidar esse movimento. Portanto, esse período de pandemia, né, é uma boa oportunidade para fazer essa lapidação aí desses gestos. Paula, eu que sou um seguidor seu, a gente tá vendo aí que você tá fazendo corridas de 10 quilômetros dentro do seu apartamento. Você consegue fazer uma boa movimentação. Quais são as orientações que você está passando para o pessoal que está em casa? Tanto os atletas da seleção, como os atletas de outros clubes que estão nos assistindo e querem dicas, né? Umas dicas aí para esse pessoal aí, como fazer um exercício dentro de casa, alguma coisa, alguma luz você dá para esse pessoal. Então, a primeira delas é essa, né? Escolher algo que te dê prazer. Correr dentro de casa pode ser alguma coisa muito chata para muitas pessoas. Para mim, não, porque correr me faz bem, né? Assim, psicologicamente me faz bem. Mas não precisa necessariamente ser corrida, né? No caso dos atletas, é necessário manter uma atividade aeróbica, né? Então, caminhar, correr, pedalar, né? Algo que ele possa fazer, pular corda, algo que ele possa fazer que seja um treino aeróbico. Por quê, Danilo? Porque o treino aeróbico, existem vários trabalhos aí que comprovam que esse treinamento aeróbico, ele contribui para a redução da dor crônica. E a dor é um evento que é muito presente no atleta, né? Quem é atleta de alto rendimento e não tem dor? Então, nesse momento que ele está com pouca atividade física, ele fica mais suscetível à dor, né? Você pode perguntar, mas como é que está com dor se não está treinando? Exatamente por isso. Porque quando a gente se exercita, a gente libera o que a gente chama de beta-endorfinas, que são mediadores de dor naturais que a gente tem no próprio corpo, né?
Então, se eu deixo de fazer, eu deixo de ter esses mediadores e a dor pode vir mais potencialmente. Então, o exercício aeróbico, ela vai ajudar a reduzir a dor, ela vai ajudar a reduzir aqueles picos de glicose, a controlar o peso e, principalmente, nesse momento que a gente está, vai reduzir a adrenalina, a noradrenalina, que são hormônios relacionados ao estresse, né? Quem não se estressa, né? Quem não fica ansioso. Então, o exercício aeróbico, ele deve ser incluído nesse rol de exercícios. Exercícios de flexibilidade, exercícios de mobilidade, exercícios de resistência. As pranchas, né, são muito boas. As pranchas, os exercícios de mobilidade de tronco, de membro superior, né? Então, isso tudo é bastante importante. E os exercícios de força, aí o atleta vai se virar com o que ele tiver, né? De resistência de elásticos, que ele tiver em casa, vassoura, peso, até alimentos são usados, né? Como resistência. Mas, enfim, ele tem que se movimentar e ele tem que optar, né, dentro de todos esses aspectos aí, por uma sequência de exercícios que lhe dê prazer. Senão, ele não vai ter aderência, né? Célio botou aqui, por isso que o nome é jogador, né? Ele fez uma parábola aí, separando aí. Pois é. O jogador, né, principalmente jogador de alto rendimento, não tem como não ter dor, né? A dor é um fenômeno frequente. Hoje em dia, no universo do estudo da dor, Danilo, nem se fala mais em tratamento de dor, né? Se fala em manejo da dor, gerenciamento da dor, monitoramento da dor. Então, é você conseguir controlar a sua dor, né? E hoje a gente vai privilegiar muito a forma natural de fazer isso, né? Inclusive porque no alto rendimento essas atletas têm exames de doping, né? Então elas não podem estar tomando aí remédio o tempo todo. Então a gente tem um trabalho lá da psicóloga, né? Com treinamento mental, com auto-hipnose, exercícios respiratórios, né? Os exercícios respiratórios nessa fase de pandemia, né? É bom também a gente fazer exercício respiratório em casa, porque diminui o cortisol, que é outro hormônio relacionado ao estresse, né? Então, é importante, de novo, né? A gente volta para aquele ponto, autoconhecimento, educação, automonitoramento, né? Porque eu tenho que saber, ó, minha dor é crônica, minha dor pela minha atividade física, pela minha deficiência, pela sobrecarga que eu tenho, ela não vai me deixar, mas eu vou conviver com ela de forma saudável. A Gisele, ela botou aqui, muitos atletas interrompem o ciclo menstrual para deixar para o período de competição, que é o melhor momento para ter um melhor rendimento. Isso é correto? Podemos fazer isso? Isso é bem polêmico, viu, Danilo? Bem polêmico, assim, né? A gente sabe que tem vários atletas que fazem isso, né? Que tomam anticoncepcional para evitar essas oscilações, né, de estrógeno, de progesterona, e não passar, principalmente aquelas que têm aquela TPM mais forte, que sofrem muito, tanto emocionalmente como fisicamente, né? Você sabe que tem mulheres que vão para o hospital quando estão menstruadas, né? De tanto, a descarga, assim, física tão forte. Então, existem algumas mulheres que fazem isso, existem aspectos positivos e negativos, né? Tem estudos que mostram o lado positivo disso, tem estudos que mostram lados negativos, inclusive com perdas de rendimento, né? Com descarga negativa para testosterona, né? Que a mulher tem pouco e há uma interferência maior quando se faz isso. Então, se a gente tem queda de testosterona, tem queda de potência também. Mas são coisas que devem ser analisadas dentro da individualidade da atleta, né? Então, ela tem que levar isso para uma análise médica, né? E aí o médico, junto com ela, né, vai estudar o caso específico dela e dizer se é conveniente, se vai ser importante, né, se é pertinente fazer essa intervenção aí ou não, né? Aí a decisão vai ser conjunta, mas aí já não é com a fisioterapia, vai depender desse acompanhamento médico. Laiana botou aqui que vai muito da função individual biológica, né? Isso, exatamente. Ana, pessoal, estamos abertos. Se quiser fazer perguntas aqui para Ana responder, está aqui, acabou as nossas perguntas, as minhas pelo menos, vocês podem tirar dúvidas aí com ela. Enquanto isso, Ana, você pode ir fazendo aí
uma consideração final, algum assunto que você não abordou e que você acha pertinente trazer agora para os atletas. Então, Danilo, a gente está falando aí do universo do atleta, né? E aí a gente fica pensando, né? A gente sempre faz esses questionamentos aí durante o acompanhamento das meninas, dentro desse quadro de potencialidades e fragilidades, né? Você veja, por exemplo, às vezes a gente tem uma competição que uma atleta ela é premiada, né? Ela é a melhor. Vou dar o exemplo da Gisela, né? Gisela foi a melhor líbero no Parapan de Lima, né? Aí eu coloco uma interrogação, será que ela estava no topo do seu rendimento, né, quando ela recebeu essa premiação e jogou tão bem durante aquela competição? Então, a gente sempre tem que trabalhar com desafios, né? Provavelmente ela não estava no topo das suas potencialidades porque ela vinha de uma recuperação de lesão, né? Mas o fato dela ter conseguido esse mérito significa que ela tem uma excelente adaptabilidade, né? Porque ela era levantadora, foi para líbero, né? Uma posição nova, vindo de uma lesão. Então ela tem além de ser uma excelente atleta, ela tem uma ótima adaptabilidade. Mas se ela não tivesse passando por essa condição, ela teria, imagino eu, ainda um melhor rendimento, né? Imagine se ela não viesse de uma lesão, imagine se ela tivesse por mais tempo nessa posição. Então, a gente sempre tende a desafiar, né? Quando a gente acha que não tem mais o que desafiar, há o que desafiar, né? Para chegar nesse topo aí. Todo mundo agora, né? O Tóquio ia ser em agosto, agora vai ser o ano que vem, mas os olhos, né, dos nossos adversários e os nossos estão no pódio, né? E pensando Isso. no pódio, a gente vai para a guerra. Então, a gente tem que usar de todas as munições, né? De treinamento de quadra, de musculação, de um suporte da nutrição, de um suporte da psicologia, de estratégias dentro da fisioterapia, né? Qual é o arsenal que a gente vai escolher individualmente, coletivamente, para conseguir aí esse objetivo. Porque, meu amigo, o negócio não é fácil, não, mas não é impossível, né? A gente está no páreo e a gente vai lutar aí para conseguir chegar no Tá no lugar mais pódio. alto desse pódio, com certeza. Evandro Sá, ele botou aqui o que pode ser feito para prevenir lesões. Para prevenir lesões, a gente tem todo um trabalho. Geralmente a gente faz vários vídeos com as próprias atletas na semana de treinamento. Então a gente produz esses vídeos com a própria atleta, a gente corrige, elas levam esses vídeos para casa, né? Então elas vão usar esses vídeos aí com a série de exercícios preventivos, que elas são orientadas a usarem cotidianamente, né? Em seus clubes, antes do treino, no pós-treino. Então, são exercícios muito simples, Danilo. O ideal é que eles nem demorem muito tempo, sabe? Que elas consigam fazer esses exercícios em torno de 15 minutos, mas eles passam principalmente por solturas musculares, por mobilidade articular, por resistência muscular de tronco, e por um trabalho que a gente tem chamado muito atenção, que é o trabalho de quadril, porque no vôlei sentado é diferente do vôlei de pé, em que o indivíduo vai saltar e a força que ele vai desenvolver lá no braço vem da impulsão que sai do pé dele no salto, né? Sentado, a gente não tem isso. Sentado, a sua base de apoio é o bumbum e o movimento vem do quadril, né? Então, a gente tem trabalhado muito esse movimento saindo do quadril, porque se eu fizer uma descarga, um vetor de força em que eu aproveito essa potência que vem do quadril, que chega na minha mão vai vir mais forte, né? Da mesma forma que no atleta em pé, o salto que ele dá aumenta a potência da batida na bola, né? Mas aí atleta de vôlei não vai saltar, né? Então a gente tem que tirar isso do quadril. Então trabalhar bastante quadril, né? É uma dica que a gente tem dado aí para as atletas. E para as atletas mulheres em particular, né, que a gente está falando aqui do universo feminino, a preocupação com a musculatura que a gente chama de assoalho pélvico, que é essa musculatura que envolve aí os órgãos genitais e que há uma sobrecarga na posição sentada. Né? Então, todo um trabalho de fortalecimento do assoalho pélvico para que
no futuro ela não venha ter incontinência urinária e outros distúrbios, né? Isso aí a gente sempre tem incluído. Tem perguntas aqui, Ana. Cadê? Ana Isabel Oliveira, ela botou: quanto tempo você acha que será necessário para as atletas retornarem à sua capacidade pós-quarentena? Danilo, isso é uma boa pergunta que, inclusive, eu não vou saber responder. Veja só, eu não sei, inclusive, eu já procurei relato na literatura, mas a gente não vai ter um período de distanciamento, de treinamento tão grande, né? Veja aí, a gente parou em março, né? A gente parou, acho que em torno do dia 14, 16 de março. Estamos em junho, não sei qual é a perspectiva de retorno, julho, agosto, ninguém sabe. Então, é um período muito grande para um atleta de alto nível. O atleta de alto nível não fica tanto tempo assim, né? Tem aqueles períodos de recesso, tem períodos de férias, mas são períodos breves. Então, a gente tem uma situação realmente atípica, né? E a gente vai ter que ter muita estratégia no retorno, né? A gente sabe que esse retorno vai ser progressivo, não vai voltar de repente como era antes, mas a gente realmente tem que fazer um retorno progressivo, cuidadoso. Não dá para ir com muita sede ao pote, né? Porque senão vem as lesões. Mas aquela programação que normalmente é tida, né, no treinamento físico, com objetivos a curto, a médio e a longo prazo, nem se enquadram na situação de retorno que a gente vai vivenciar. Porque isso era feito para uma situação pós-recesso ou pós-férias, que era um período muito mais breve, né? E que mesmo assim o atleta do alto nível ele entra em recesso, mas ele não deixa sua academia, né? Ele entra em férias, mas ele não deixa sua academia. Ele viaja, mas ele procura uma academia no lugar que ele tiver. Então é uma situação ímpar que a gente está vivendo, né? De novo, a gente está aprendendo muito com isso. E aí a gente vai tendo as estratégias progressivamente à medida que isso for retomando aí. MG Rodrigues Araújo botou: em plena competição, um atleta sofre lesão que não permitirá o seu retorno o seu retorno à competição. Qual será a abordagem? O atleta está em competição, lesiona e ele não Não pode retorna à voltar. competição. A gente vai ter que analisar o que foi que Individual, isso, aconteceu. né? Provavelmente foi de uma gravidade bem maior, né, que não permitiu o retorno. Então, a gente vai ter que fazer a avaliação aí médica, né, a princípio, identificar o que ocorreu e saber se realmente não existe a possibilidade de retorno. O que a gente tem hoje em dia é o uso da tecnologia, né? Então, a gente tem instrumentos de avaliação que a gente consegue quantificar e saber o risco de retornar, né, de uma forma segura. Então, muitas vezes o atleta tem uma lesão, mas a gente sabe que pode poupar do próximo jogo, por exemplo. Reduzir volume de treino, até mesmo retirar do treino. Então, assim, a partir da avaliação médica e do fisioterapeuta, isso vai ser levado para o treinador físico, né, vai ser conversado com o atleta, e aí a gente vai ver qual a melhor estratégia que vai ser feita. Mas, assim, fisioterapeuta esportivo nunca para, viu, Danilo? Quadra, é treinamento, enquanto algo, e ele vai prescrever também a fisioterapia, e o momento que o atleta talvez devesse estar em quadra, né, treinando, ele vai estar na fisioterapia. A gente vai procurar reabilitar para o retorno mais breve possível. Guedes botou aqui: fala um pouco sobre a integração da fisioterapia com as tomadas de decisão do planejamento da equipe. Isso é um trabalho, assim, eu acho que a CBVD, ela está quebrando paradigmas aí, ela está com uma intervenção muito, eu acho que pioneira aqui a nível de Brasil, talvez até de mundo, viu, Danilo? Porque a gente não tem relatos, né, sobre esse trabalho de treinar sobre desempenho, né? E a tomada de decisão ela vai depender realmente de vários olhares, né, e do conjunto desses olhares aí.
Então, você imagine que a atleta ela tem que ter uma autopercepção muito grande sobre isso, né? Ela tem que se visualizar fazendo determinados gestos, ela tem que se identificar, ela tem que assistir os próprios vídeos, né? Ver o comportamento dela em jogo, em treino, e ela vai criando percepções, a gente vai também interpretando essas ações, tanto qualitativamente como numericamente, né? Que é o trabalho que o Bira faz, né? Como estatístico na seleção. Então, a gente enxerga isso numericamente, e aí é como eu falei no início, a gente, quanto à fisioterapia, a gente vai retirar pequenas arestas que possam estar interferindo e a gente vai conversar individualmente com o atleta para saber como pode potencializar isso, né? Tem um exemplo muito recente disso aí. Tem uma das meninas da seleção que ela estava com uma determinada queda, né, em quadra, em alguns rendimentos, e aí isso foi conversado individualmente, foi identificado alguns fatores, e a gente pediu para ela incluir alguns exercícios, e assim, eu fiquei muito, muito feliz, né, porque meses depois ela relatou que depois que incluiu aqueles exercícios, aquelas intervenções, ela melhorou muito, né, e ela melhorou o seu rendimento em quadra, né, a sua eficiência em quadra melhorou. Então, foi uma contribuição pontual. Mas essa contribuição pontual, do ponto de vista fisioterapêutico, ela vai somar, ela não é só minha, né? Ela vai se somar a que o técnico está orientando, a que a Cris, que é a psicóloga que tem acompanhado as meninas, está trabalhando, né? E a Cris tem feito esse acompanhamento semanal, né? Ao que a nutróloga que está acompanhando lá as meninas também tem orientado. Então, assim, cada um dentro da sua expertise vai dando essa contribuição. Eu acho que é muito bacana esse trabalho, né? Na seleção a gente tem conseguido realmente trabalhar de forma transdisciplinar, eu diria, né? Não só multidisciplinar, mas transdisciplinar, porque a gente termina entrando no universo do outro e compartilhando essas informações. Né? Isso tem sido bastante válido e sem estar engessado numa determinada intervenção, né? O que a gente chama de terapia multimodal. A gente faz de tudo que for necessário para que alcance aí esses resultados. Tem aqui, deixa eu olhar, tem mais perguntas. Tem bastante gente aí, hein? Tem. Sério, agradeceu, né, a iniciativa da live, parabenizou. Bira botou bem aqui, o aproveitamento de Gisele na recepção em Lima estava em 65%, e no último torneio que teve em Denver estava 51%. Olha aí, tá No vendo? Mundial em 2018, jogando como levantador, alguns momentos obteve 62% de aproveitamento da recepção. Isso aí, tá vendo? Então, assim, tem como a gente. Esse relato aí do Bira é muito importante a gente ter, sabe? Porque às vezes a gente. Os olhos não enxergam isso, sabe, Danilo? Às vezes a própria atleta se surpreende quando ela vê os números. Então, além da avaliação qualitativa, avaliação visual, né, o Bira ele filma tudo isso. Ele filma especificamente algumas jogadas, algumas condições de jogo. Então, tem como a gente analisar profundamente isso, tem como a gente retirar assim, lições enormes disso aí. Né? E tem como a gente fazer as interrogações e saber onde a gente pode intervir de forma mais precisa. E aí a gente não perde tanto tempo, né? Fica um trabalho muito mais focado, muito mais preciso, realmente. Tem aqui Arthur Williams, ele botou aqui, qual o grupo muscular que deve ser trabalhado nas atletas? Grupo muscular, todos, né? Inclusive membros inferiores, né? Há quem não se preocupe em fazer fortalecimento de membro inferior porque acha que joga sentado não é importante. É muito importante. Porque como é que o atleta se desloca em quadra? Fazendo impulsão com o membro inferior, né? com as pernas. Então, é importante ele fazer esse trabalho de membro inferior. Não é a minha expertise, mas o educador físico vai saber olhar para o que o atleta precisa fazer em quadra e saber fazer o seu planejamento sobre o que fortalecer, né? Agora, quanto a mim da fisioterapia, minha preocupação vai ser o quê? Fortalecer, melhorar a resistência no sentido de não lesionar,
né? Então, a gente sabe, por exemplo, que o ombro é muito maltratado no vôlei, né? E particularmente no atleta cadeirante, né? Particularmente no biamputado, que usa cadeira o tempo todo. A gente não tem nenhuma das meninas na seleção biamputada, mas a gente tem meninas que usam muletas, né? Que de vez em quando até precisam usar a cadeira para dar um repouso, né? Diante de alguma outra condição que ela esteja passando. Então, a gente tem que dar uma atenção muito especial aí ao ombro, né? A musculatura do ombro, para evitar, tanto no sentido de evitar as lesões do ombro, mas para dar um suporte melhor também, principalmente nessa região da escápula, né, que o pessoal trabalha fortalecimento do ombro, mas esquece um pouquinho da escápula, né, e a escápula é bastante importante ser trabalhada. Então, a musculatura escapular é uma musculatura que a gente dá uma atenção especial. A musculatura do tronco, né, que a gente chama de core, né, core do inglês é o centro de força, né, então essa parte abdominal aí, coluna lombar, quadril, a gente tem que dar uma atenção especial fazendo exercícios aí de resistência, né? Então, eu diria que a musculatura do tronco e a musculatura do ombro, né, principalmente de escápula, são bastante importantes. E algo que também a gente tem insistido muito para as meninas trabalharem, que às vezes fica um pouco negligenciada, a musculatura de punho e mão, né? Então, fortalecer os dedos, fortalecer o punho, né? Porque sempre tem aquela bolinha lá que resvela, né? Que tem uma subluxaçãozinha de dedo, que às vezes é até uma coisinha simples, mas bastante incomodativa, que aí mexe com a qualidade do gesto que ela precisa fazer com a mão, né? Então, a gente tem enfatizado muito isso aí. Gisele aqui, você falou que a grande maioria das lesões é de ombro. Gisele confessou aqui que em 2018 estava com o tendão do ombro rompido. Isso, diz ela teve uma lesão grave, né? Eu não estava ainda na seleção quando ela precisou fazer a cirurgia, né? O Pedro, que me antecipou aí na seleção feminina, não sei se ele está aí, mas se tiver um abraço para o Pedro, fez um trabalho fantástico, né? Foi uma responsabilidade grande para mim substituir, né? Um fisioterapeuta de tanta qualidade, que tem uma história aí no vôlei já bastante antiga. Então, o Pedro acompanhou mais de perto a Gi, né? Com todo esse acompanhamento, em toda essa fase aí pré-cirúrgica, pós-cirúrgica, e ajudou muito no retorno da Gi. Contou também muito fato, né? E sempre conta, e sempre é muito importante, de ser uma atleta extremamente disciplinada, né? Muito entregue, muito focada. Então, ela sabe, ela quer jogar o melhor, e para chegar nisso, ela vai fazer tudo que for solicitado para ela, né? Então, assim, o acompanhamento que ela teve, médico, fisioterapêutico lá com o Pedro, eu já cheguei já na fase final, né? Já ela entrando no treinamento para Lima, e a determinação dela, né? Ela ser uma atleta muito disciplinada, muito focada, fizeram toda a diferença aí nesse processo. Ana, a gente agradece demais a sua participação aqui na live. Pedro está ao vivo, botou aqui que deixou as meninas nas mãos de um excelente profissional. Um abraço, Pedro. Ele tá ao vivo. Agradecemos demais. Deixa aí para você mandar uma mensagem final para o pessoal que está nos assistindo. Eu quero agradecer, né? Agradecer, assim, para mim é uma honra enorme estar na seleção. Nunca imaginei, né, que estaria na seleção. Como eu falei, quando o Ângelo ligou para mim e falou que estava na seleção, fiquei muito, muito feliz, muito agradecida, muito emocionada. E para mim é uma honra e é um desafio constante, né? Trabalhar com o deficiente que pratica esporte é extremamente desafiador, não é fácil, viu, Danilo? Porque quando a gente trabalha com alguém que pratica esporte, você parte do preceito que ela não tem uma lesão, né? Ela não tem uma deficiência. E quando o indivíduo tem uma deficiência, você quebra mais a cabeça, digamos assim, para propor um trabalho. E no esporte coletivo é ainda mais difícil, porque cada atleta tem uma deficiência diferente, né? O que eu vou propor para a Laiana é diferente, assim, a possibilidade de ser feita coletivamente é diferente de outra atleta, né? Da Nath, da Gi, da Adria e de outra menina. Então, isso é bastante desafiador para o fisioterapeuta, mas é bastante prazeroso, é um trabalho assim que eu faço com enorme prazer, gosto muito, assim, faço de coração
me dedico muito a isso, tenho estudado muito isso, né? Tenho conversado com muitas pessoas aí desse universo, então eu agradeço demais, né? Tá dando essas contribuições e tá aprendendo tanto aí dentro dessa comissão técnica, né? Que eu realmente tenho um prazer de trabalhar, é muito legal, né? Trabalhar. E a diretoria que tem aí, acho que o Ângelo ele tem realmente quebrado paradigmas, né? Quem acompanha o vôlei sentado aí ao longo dos anos, né, vê que nos últimos anos a seleção ela mudou muito, né? Mudou o olhar mesmo, mudou o cuidado, mudou o trabalho, mudou o perfil, né? Mudou as preocupações com esse público e isso tudo, logicamente, vai trazer frutos, né? A gente está muito focado nesses frutos aí e vamos em frente. Quero agradecer bastante, agradecer a você e parabenizar aí por essas lives que estão maravilhosas. Muito obrigado, a gente agradece demais, viu? Esperamos uma próxima continuar conversando aqui para esclarecer mais assunto do pessoal que está em casa. Beleza, Danilo. Um beijo. Um abraço para Beijo. todo mundo. Obrigada aí por todo mundo que compareceu aí e participou com a gente. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, agradecemos a audiência de todos. Encerrando mais uma live aqui. Hoje a gente teve a participação da professora em fisioterapia da Universidade de Pernambuco e fisioterapeuta da seleção feminina de voleibol para deficientes, Ana Paula Lima. Falamos sobre a mulher atleta. Ela desvendou alguns mistérios, abordou hormônio, abordou vários temas aí que o pessoal que está em casa pôde ter um conhecimento muito mais amplo sobre isso. Lembrando que todas as segundas-feiras estaremos aqui, sempre às 3 horas da tarde, às 15 horas, com um novo convidado. E aqui eu vejo o Célio aí interagindo. Célio, já quero fazer um convite para você ser um dos próximos entrevistados aqui da nossa live, viu? Muito obrigado, pessoal. Boa tarde e até segunda-feira, 3 horas da tarde.